Então, gente, essa pesquisa que eu trouxe, ela é baseada na minha tese, né, de doutorado. Estou entrando no processo de qualificação, escrevi 2 capítulos, e o que eu tentei fazer aqui foi trazer a abordagem da tese para análise de um dos objetos de estudo, porque estou desenvolvendo um artigo sobre esta ficção que se chama Barry, é uma ficção da HBO, e ficou intitulado Barry, o fenômeno Sedicon, poética, sintomas e qualidade televisiva. Então, na tese, eu trago essa pergunta, se na produção televisiva contemporânea existe um novo gênero próprio da comédia, e eu acredito que exista, né, e que esse gênero é possível de se caracterizar. É um gênero assédico, né? Um gênero que tem menos gags, tem menos piadas do que a sitcom. Existem elementos originários de tragédia, comédia e drama burguês. Tem uma estrutura fílmica, né? Ou seja, um arco longo, com todas as questões que o Sid Field aponta ali naquele livro dele sobre roteiro. Então, começo, meio e fim, bem aristotélico mesmo. Uma ciclicidade narrativa, personagens menos heróicos, mais multifacetados, mais complexos mesmo. E eu comecei a pesquisar, né, sobre essa pesquisa, eu vi primeiro em um site de crítica cinematográfica, sites principalmente estadunidenses, em 2015. E aí eu fui pesquisar se na academia o termo Sedicon já tinha sido utilizado. E tem algumas pesquisas, e elas iniciam em 2019, sobretudo analisando BoJack Horseman. Tem uma pesquisa minha também, mas eu não coloquei aí. Todas essas pesquisas não são brasileiras, tem uma da Polônia e as outras, uma do Reino Unido e as outras estadunidenses. E aí o que é que a gente vê? Em 2019 tem a pesquisa da Sanches Saura, ela aponta para a superficialidade das pessoas a partir de uma nova visão criativa, sobretudo de animações, e aí ela analisa BoJack e os Simpsons. Os Simpsons, antes de BoJack, né, obviamente, ela vai trazer como sendo um ciclo sem fim, ou seja, a casa de Homer Simpson pode ser destruída, que no outro dia ele vai continuar sendo um bobo, sendo, né, uma pessoa que tem as mesmas reações perante a vida. A Lisa, ela vai tentar todos os dias transformar as pessoas em vegetarianos, e ela não vai conseguir. BoJack não, mesmo que seja pequena, a gente tem uma pequena evolução, né? Ele vai tentando melhorar o caráter. Por ser uma comédia, ele cai, não consegue e tenta de novo. Mas você vê que pouco a pouco ele vai avançando. A pesquisa do Mason, em 2020, na verdade é uma mulher, perdão, ela apresenta que, assim como outras sitcoms, ela analisa BoJack também. Ela traz luz sobre esse tipo de série traz luz sobre um mundo hostil. E aí ela fala sobre as conexões das pessoas e, sobretudo em BoJack, que as pessoas tentam se relacionar, sempre trazendo, obviamente, para a nossa realidade. As pessoas tentam se relacionar afetivamente e não conseguem, por várias questões da sociedade mesmo. A outra pesquisa de 2021 aponta para o que é que o termo Sedicon pode significar. E aí trabalha a 5ª temporada de BoJack, que é uma temporada baseada no movimento Me Too, que teve no Twitter. E o pesquisador fala que a Sedicon combina o estilo de assinatura do programa, que contém elementos de humor alegre, bobo, desajeitado, assustador, mórbido, com negociações sérias de assédio sexual, sexismo, desigualdade e o papel de mulheres na indústria do entretenimento. As outras pesquisas, elas vão trazendo... uma pesquisa que não é sobre BoJack, é sobre Flowers, que é uma ficção do Reino Unido, 2021. Ela analisa as questões sociais e, sobretudo, de pessoas com transtornos mentais, ou pessoas que são atípicas da mentalidade que é comum a gente conhecer, como pessoas que têm TDA, né, que são TDA, que são autistas. E a última pesquisa é uma tese, e aí trabalha realmente questões sociais relacionadas a BoJack,
saúde mental, abuso de droga, direito das mulheres, que são questões que todos os objetos de série com que eu estou trabalhando, que são 5, né, na tese pelo menos, abordam. E Barry traz também algumas dessas questões. O contexto, é estranho apresentar para o pessoal do Observatório, porque eles já conhecem minha pesquisa, mas o contexto é que a gente tem, na final da década de 1940, começando em 1950, a gente começa a ter as sitcoms clássicas, sobretudo para Love Lucy, né? E essas sitcoms possuem laugh tracks, né? Possuem risadas de fundo, tem uma estética teatral, 3 ou 4 câmeras, episódios procedurais, né? Com começo, meio e fim, um episódio só, não tem um arco longo, são direcionadas para um público, geralmente com casa de família, grupo de amigos ou local de trabalho, né? Tem essas 3 formas. E a partir de 1960 a gente tem algumas mudanças, como todo gênero estruturado tem mudanças. E aí começam a ser trabalhadas questões sociais, começa a ser utilizada a câmera única, questões de montagens. Em 1970, na década de 1970, a gente tem Happy Days, que foi um fenômeno, que é uma série que começa com câmera única, não teve um público satisfatório, né, para televisão aberta, e aí começou a trabalhar a multicâmera, e Seinfeld, que consegue ser uma ficção híbrida. Por quê? Porque trabalha com as 2 câmeras e faz isso muito bem. Começa com a câmera multicâmera, depois vai com a câmera única, traz novos movimentos de câmera, enfim. E geralmente existe uma associação de câmera única ser para comédia sofisticada, bem entre aspas, e a multicâmera para essa comédia broad comedy, né? Uma comédia para amplo público. E aí nos anos 2000 a gente tem um documentário, né? Que é o falso documentário, como The Office, Parks and Recreation, Modern Family. As comédias cartoons, que tem uma animação, né? Que são animadas, na verdade, como Simpsons, Rick and Morty. E as comédias animadas, as comédias cartoons é que tem animação dentro de uma comédia live action, e as animadas são as animações mesmo. As comédias cartoons seriam um exemplo, Kim Smith, que tem uma animação ali dentro do que é live action. E a partir disso, a gente tem as dramédias. São episódios de 45 minutos aproximadamente, e tem feito muito sucesso, tem ganhado muitos prêmios, né, como o Mr. Maisel, que agora entrou na última temporada, The Great também, que é uma série muito premiada. E nessa intensificação da dramédia é o que tem sido chamado de sitcom. E nessas sitcoms são episódios de 30 minutos que tem todas essas questões de personagem complexo que eu abordei anteriormente. E aí o objeto, Barry. Barry é uma ficção da HBO, né? Estreou em 2018, terminou esse ano, 2023. É uma ficção que recebeu 44 nomeações no Emmy Awards, então é uma das mais premiadas, assim, já lançadas de comédia. É uma série que conta a história de um assassino de aluguel, que é Barry, que ele é ex-militar, só que ele não gosta de ser assassino. E aí ele quer virar ator, mas ele não é um bom ator, então ele acaba ficando nesse meio termo. Eu preciso ser assassino para pagar as contas e resolver minhas dívidas com as pessoas que eu assassinei e ainda dependem de mim, mas eu quero ser ator, eu quero mudar de vida, então ele está muito inconformado com a vida dele. Essa série, como eu disse, né, recebeu uma validação crítica muito grande, e é o meu primeiro objeto de estudo da tese. E aí eu analisei algumas anotações que eu tenho aqui. Eu analisei o piloto, né, da ficção. Nessa semana, obviamente eu já assisti a série, mas eu analisei o piloto segundo a perspectiva de Belling, que esse piloto ele tem 3 funções, né? Ele apresenta a história, ele introduz a estrutura narrativa e fideliza o espectador. E aí o que é que eu vi na poética de Barry? Existem 5 fábulas, né, no piloto, pegando uma perspectiva assim mais francesa, né, sobre análise de estrutura narrativa, e é muito parecido, né, me fez lembrar muito do metamelodrama do Lars von Trier, que a gente tem ali uma apresentação na fábula 1, no F2 vai crescendo e depois é só ladeira abaixo. Barry só decai no restante do episódio.
E aí, no final, a gente acha que ele vai melhorar ou piorar e fica o gancho para o próximo episódio, como é comum em ficções que são folhetinescas, como é o caso das séries. E o que é que acontece no episódio? Vou explicar para vocês. Na Fábula 1, Barry é apresentado esse anti-herói, né, com uma moral extremamente complicada. Ele é um assassino particular, como eu disse, está anestesiado com o ato de matar, então mostra que ele acabou de matar, e aí ele dorme, ele não sente mais nenhuma emoção, e depois que ele mata, ele vai para casa e ele se sente depreciado com a vida dele, basicamente. Ele consegue matar tranquilamente, mas ele não está satisfeito. E o dinheiro que ele ganha fazendo isso já não serve. E ele encontra um grupo de teatro, ele vai matar uma pessoa que trabalha no grupo de teatro, e ele se apaixona por aquilo, ele quer ser ator. Ele não tem nenhuma emoção, ele não sabe fazer, ele não tem expressão, ele é totalmente bloqueado, mas ele quer ser ator. Então a gente vê essa curva dele crescendo aí na Fábula 2. E aí ele, depois que percebe que não é um bom ator, e que, enfim, esse talvez não seja um propósito para ele só vai decaindo. Ele entra na Fábula 3, é assustado de que, sendo ator, ele não vai conseguir mais ganhar dinheiro, que ele vai ser expulso do ramo dos assassinos de aluguéis, e ele vai para a Fábula 4, já voltando a ser um assassino de aluguel. E fica esse gancho, será que ele melhora, será que não melhora? Como eu disse, nas séries existe um pequeno avanço, então, com o decorrer das temporadas, a gente vai vendo muitas questões complexas de Barry. Ele é um anti-herói, existe uma penumbra, né, desse movimento modernista, dessas ficções, que a gente não tem mais o iluminismo, né, que é um flat, a gente consegue ver todas as perspectivas. A gente tem uma penumbra na personalidade de Barry que a gente não consegue entender. Isso vem do romantismo, ali do drama moderno. Ele é um personagem round, né, ele vai estar sempre tentando se renovar, é extremamente fragmentado, o espectador, quando assiste, se desloca para aquela realidade. Existe uma contradição, né, na vida de Barry. Como eu disse, ele quer ser ator, mas é assassino. Tem questões complexas, muita subjetividade, muito lirismo na série, que a série é mais sobre as subjetividades, as interioridades, a introspecção e sentimentos, do que propriamente um avanço dramático. Lirismo, eu falo nessa intenção. Existe uma lógica de implicação, ele é assassino por causa que ele é ex-militar e vai explicando esse passado dele, e ele é passivo em relação às suas mudanças, ele vai tentando e não consegue. Essas ficções são sintomas de um fenômeno social, né, que eu tenho trabalhado isso na tese, esse fenômeno meio tragicômico, que está presente até nos memes, como Chorrindo, KKK, enfim. É um gênero híbrido, são ficções de um fenômeno que vem muito da validação da comédia, né, dessa comédia ganhar um local de validação crítica, e não ser mais aquelas comédias popularizadas, né, como eram as sitcoms, com as laugh tracks. E é muito mais sobre um ganho simbólico do que talvez um ganho técnico. E aí, na questão da qualidade televisiva, eu fiz uma abordagem de entender, sobretudo, a oportunidade e a ampliação do horizonte do público. Na oportunidade, eu comecei a perspectivar sobre o tema. O tema dessa série é propósito. Barry constantemente se pergunta qual é o meu propósito no mundo. E isso é muito interessante porque eu acredito que, como a gente vê no observatório, que a oportunidade é a pertinência e a relevância dos temas de acordo com a agenda midiática. Isso é muito presente em nossa sociedade porque, diante das distrações que a gente tem, das muitas opções, existe uma pergunta constante de qual é o meu propósito? Meu propósito é trabalhar? Será que eu sou boa no meu trabalho? Tem algo além disso que eu sou bom? O que é que eu estou fazendo aqui? E Barry trabalha isso episódio após episódio de uma maneira muito intensa. Na questão da ampliação do horizonte do público, a gente vê que, enfim, existe muita subjetividade na série. Ele é um assassino, ex-militar, deseja ser ator, e não só ele tem questões polêmicas, férteis e contraditórias para ampliar, né, a visão de mundo, né, do público. Mas a namorada de Barry, ela foi abusada pelo ex-namorado, e aí ela traz isso na série, depois ela é abusada por Barry.
abusada sentimentalmente, não sexualmente. O professor de teatro de Barry não consegue voltar à fama e tem uma péssima relação com o filho, mas tem ótima relação com os alunos. É um cara extremamente solitário. A gente tem quebras de estereótipos demais na série, que a gente tem assassinos da máfia que tem filhas que estão assistindo a Disney num episódio. Tem essas questões assim que são até cômicas, porque afinal é uma comédia, mesmo que tenha mesmo menos piada, ainda é uma comédia, mas tem uma quebra de estereótipos muito grande. As formas de representação, enfim, elas quebram algumas questões que a gente está acostumado. Na questão da originalidade e criatividade, a gente tem uma forma de apresentação da piada totalmente diferente, porque na sitcom as piadas são rápidas, né, beat atrás de beat, e nas sitcoms não, uma piada dura 30 segundos. A gente consegue ter um tempo de espera, de rir, de ficar constrangido e de ainda pensar, será que não vai acabar? E aí acaba, a pessoa se sente aliviada. Então, tem uma complexidade até na própria piada, até no modo de fazer aquilo. Obviamente, como eu disse, existe uma novelização que não é só da sitcom, né? Muito dos programas contemporâneos, sobretudo do streaming, né? Para ter essa ideia de big watch. E na questão da diversidade, eu estava pesquisando que, infelizmente, às vezes é mais do mesmo, no sentido de mesmo roteiristas, mesmos atores, né? A HBO tem muito disso, né? E não abre oportunidades. O Bill Hader, que é o escritor da série e é o ator também, ele trabalhou em A Era do Gelo, em Superbad, em Brooklyn Nine-Nine, em Star Trek. Então, assim, a gente vê sempre os atores sendo reciclados, né? Além de toda a equipe de roteiro também. E é isso, essas são as referências dos slides. Eu tentei trazer um resumo, assim, mais ou menos, do que eu tenho trabalhado na tese. Vou parar aqui a apresentação. E é isso.